Muito bem, então nessa aula 15 a gente vai falar um pouco mais sobre métodos privados, tá? Aliás, membros privados e métodos privilegiados, tá? Então a gente vai esclarecer algumas coisas com base nesse exemplo que a gente usou na aula passada. Como você pode ver, eu tenho aqui a mesma estrutura de pastas da aula 15, tá? O index e o scripts.js. E aqui eu estou na pasta aula 15 esclarecendo membros privados. Você pode ver que eu já estou rodando aqui meu servidor estático, né? Ele já subiu aqui a página web no 127.0.0.1 e aqui eu tenho o console exibindo o resultado aqui dos últimos testes que a gente fez na aula passada, tá? Para deixar as coisas mais simples um pouco, né, a gente vai falar primeiro aqui sobre membros privados e aí na próxima aula a gente vai falar sobre os métodos privilegiados, assim fica tudo muito mais claro, tá? Bom, vou eliminar tudo isso daqui e aí a gente começa do zero para ficar bem fácil mesmo para entender. Então olha lá. Primeiro eu vou começar criando aqui minha função, tá? Que vai ser uma função autoexecutável. Então para isso eu declaro ela entre parênteses e na sequência eu executo esta função. Bom, aqui dentro então eu vou criar uma outra função, olha só, uma função anônima, ok? E essa função anônima vai ser responsável por criar um objeto. Observe que aqui então eu estou criando um padrão de módulo. Eu tenho um módulo onde o escopo desta função aqui é isolado, tá? E a menos que a gente especifique um método interno, nenhuma ação externa a essa função modifica os valores aqui dentro. Então a gente tem um escopo isolado, ok? Bom, para criar então um objeto aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é as configurações para a criação desse objeto. Então, o que se espera que seja uma pessoa, então eu vou ter aqui, por exemplo, nome, idade, sexo, ok? E aqui eu tenho que passar essas informações, né? Então eu vou passar aqui o nome de novo, com o meu nome Rodrigo, aqui a idade 28 e o sexo como masculino, tudo bem? Nesse momento, se eu só fizer isso, olha só, nada acontece, tá? Então é aqui agora que a gente vai começar a fazer a criação desse objeto. E já que eu estou criando um objeto, o primeiro passo que eu tenho que fazer é retornar um objeto. Para retornar um objeto, simplesmente coloco aqui um return e aqui eu especifico o objeto. Então o objeto vai ter uma propriedade nome, que vai receber o parâmetro nome, idade, que vai receber o parâmetro idade, e sexo, que vai receber o parâmetro sexo. Então salvando aqui, ele já identa tudo certinho para mim e ao atualizar, olha só, deu um pequeno erro aqui que a gente vai verificar o que é que está acontecendo. Faltou o R aqui no return, né? Então colocando aqui o R e atualizando, olha lá, tá? Bom, segundo passo. Se eu quero agora exibir o objeto que está sendo criado aqui no console, eu tenho que atribuir, tá, esta função que está criando um objeto a uma variável. Então, var pessoa é igual a isso daqui. E o segundo passo para mostrar é dar um console.log aqui em pessoa, tá? Então vamos lá, vamos atualizar. Você vê que então eu já tenho o meu objeto sendo retornado aqui, tá? Agora a gente vai falar sobre os membros privados. O que é um membro privado? O membro privado pode ser uma variável, no caso, que não pode ser modificada, tá? Então, modificada como? Ela não pode ser modificada a menos que haja um método especificado para isso. Então, eu vou criar aqui nome, que vai receber o parâmetro nome. Olha lá. Bom, então ao invés de ter aqui esse nome, essa idade, esse sexo, eu posso ter tudo como variáveis, tá? Então eu removo isso daqui, ó, veja bem. Tá? E aí, como é uma variável, eu não tenho aqui dois pontos, né? Eu vou ter um sinal de igualdade. E aqui eu tenho que colocar a palavra reservada var. Olha só. Nesse momento, se eu atualizar, deu um erro de sintaxe aqui, porque eu estou separando com vírgula. Então, vamos colocar aqui o ponto vírgula, né? Aqui também. E ao atualizar, eu vou ter um objeto vazio.
Então, nesse momento, todos esses membros aqui são privados, tá? Todos eles são privados. Eu não tenho acesso externo, não consigo modificar isso porque eu não tenho nenhum método especificado para isso. Bom, então vamos criar esses métodos, né, para poder fazer essas modificações, tudo bem? Então eu vou criar aqui um método chamado getNome, que vai ser responsável por mostrar nome. Então aqui dentro eu vou ter uma outra função que vai dar um return em nome. Legal. Bom, ao atualizar aqui, ó, eu já tenho aqui a minha getNome, tá, disponibilizada. Então ela já é pública e agora eu consigo acessar isso como se fosse um objeto. Na verdade é um objeto, né? Então eu consigo acessar essa propriedade nome através aqui dessa função getNome que retorna nome para mim, tá? Então como é que eu faço para acessar isso? Posso simplesmente vir aqui em pessoa.nome. Aliás, pessoa.getNome. Então, ao fazer isso, ele vai retornar para mim aqui o nome, tá? Agora, para melhorar ainda mais, tá? Essa estrutura, eu posso começar a trabalhar com o Revealing Model Pattern. Tá? Como que vai funcionar isso? O Revealing Model Pattern especifica todos os membros privados logo aqui no início. Tá? Então, eu vou pegar isso daqui. Aqui, então, eu vou ter um getNome também. Ó, tá? E aqui eu especifico, né, aquele método como getNome, tá? Então, getNome igual a função. E aqui eu passo a palavra reservada var, tá? Então eu tenho mais uma variável, né, que é um membro privado, tá? E eu estou disponibilizando esse membro privado através aqui da propriedade pública getNome, tá? Então getNome recebe getNome, que é esse cara aqui, tá? Que é esta função. Então ao atualizar, você vê que já está funcionando, ó. Ok? Então a gente está mesclando aqui os membros privados, que são esses, e os métodos privilegiados. Nesse caso aqui, ele está privado. Até esse momento, esse método está privado. Mas no momento em que eu disponibilizo ele aqui, ele passa a ser um método privilegiado. Por que é privilegiado? Porque ele tem acesso aos membros privados, que são essas variáveis. Tudo bem? Agora, se eu der um console.log somente em pessoa, veja o que acontece. Ele me retorna um objeto, e nesse objeto eu só tenho esse membro privilegiado, tá? Que é uma função. Bom, seguindo esta ordem, eu posso especificar getIdade aqui, e getSexo, com getSexo aqui, tá? E aí eu preciso criar essas funções, getIdade e getSexo, tá? Então eu vou simplesmente duplicar isso daqui, tá lá, e aqui eu tenho então que alterar o nome, né, para getSexo, e aqui para getIdade. Tá? Bom, e aqui eu retorno sexo, e aqui eu retorno idade. Ao fazer isso, quando eu atualizar, você vai perceber que eu tenho mais métodos privilegiados, tá? Disponíveis publicamente. Eu consigo acessá-los de fora da função. Então agora se eu fizer aqui ponto get idade, eu vou ter o retorno somente da idade. Olha lá, 28. Se for getSexo, somente do sexo, tá? E aí você vê que no objeto, de fato, eu não tenho nenhuma informação sendo armazenada, eu só tenho os métodos, tá? E aí é onde a gente entra na questão de segurança, que a gente pode bloquear, né? A gente pode impedir que esses métodos sejam alterados. Como a gente viu na aula passada, como está aqui, eu ainda posso alterar estes métodos. E para impedir que esses métodos sejam alterados, eu posso atribuir isso daqui a uma variável var. No caso, na aula passada,
a gente atribuiu a access, tá? Aqui eu vou modificar um pouco para ficar mais claro. Eu vou colocar aqui métodos, tá? Olha só. E aí, para bloquear isso, né, para congelar este objeto, impedindo que novas propriedades sejam adicionadas ou que propriedades que já existem, que são no caso essas aqui, sejam modificadas, eu congelo eles através do object.freeze, tá? E aí aqui dentro eu passo métodos. Eu posso fazer isso, tá? Porque o objeto não armazena nenhuma informação. Se ele armazenasse alguma informação aqui, seria um pouco complicado de manter isso, porque ele sempre teria as mesmas informações, tá? Mas como ele não armazena nenhuma informação, as informações são armazenadas aqui nessas variáveis privadas, nos membros privados, tá? Eu posso congelar, impedindo que novos métodos sejam adicionados, que os métodos que já existem sejam modificados ou removidos, tudo bem? Então, ao fazer isso, se eu atualizar aqui, ó, ele está dando um erro agora, a gente vai ter que verificar por que está dando esse erro. Então, se a gente olhar claramente aqui para o código, a gente vê que a gente está tentando fazer o acesso a um objeto que não existe, tá? E esse objeto não existe aqui fora ainda, eu não posso acessar de fora, porque a gente não retornou esse objeto. Então, nesse momento, ele também é privado, tá? Então, para que eu possa continuar acessando, como eu vinha fazendo antes aqui, agora eu tenho que dar um return aqui em métodos, tá? Então, return métodos. Ao fazer isso, eu já posso acessá-lo aqui externamente novamente, e aí vai parar de dar esse erro. Então, olha lá. Então, eu estou acessando aqui o getSexo e ele está me retornando M, tá? Que é masculino. E aí, se eu tentar fazer alguma alteração neste objeto aqui, eu não vou conseguir, tá? Então, eu garanto a integridade, né? Com o object.freeze, eu impedi que, que esse objeto seja modificado, ok? Bom, então aqui acima eu tenho os membros privados, tá? Aqui eu também tenho membros privados, porém no momento em que eu disponibilizo eles através deste objeto, dando um return nesse objeto, tá? Eu torno eles membros, na verdade, métodos privilegiados. E eles são métodos privilegiados porque eles podem acessar e modificar as informações aqui dos membros privados. Bom, como a gente bloqueou, né, a gente congelou esse objeto, tá? A gente garantiu que esses membros, esses métodos privilegiados não sejam alterados. Então a gente garante, reforçando mais uma vez, a integridade, tá, desta função que cria um objeto do tipo pessoa. Ok? Bom, eu acredito que agora tenha ficado muito claro, tá? Então eu finalizo essa aula por aqui e a gente se vê na próxima aula.